Olá, sejam muito bem-vindos, dando continuidade à leitura do capítulo 4, que fala do conhecimento transcendental e do conhecimento que nós devemos obter para nos elevarmos em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Pois afinal, nós não somos esse corpo, nós somos uma alma. E esta alma está condicionada neste corpo material, sobre os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. E devemos procurar saber sobre nós mesmos, em vez de querer saber sobre o mundo material, sobre os outros, resolver os problemas dos outros, fixar problemas que não são do nosso dharma, da nossa missão e do nosso karma, de entregar as nossas ações para Deus, em consciência de Deus. Então, o mundo material existe para que a gente possa estar nele e evoluir. Essa é a verdadeira missão. E hoje a Krishna fala sobre sua natureza transcendental e de sua missão. Por quê? Porque até Deus tem uma missão. A missão de colocar as almas condicionadas aqui neste mundo material, e essas almas condicionadas, elas precisam ter consciência de Deus. Porque se você ficar enredado na consciência material, você não vai evoluir. Você não vai para canto nenhum, você vai ficar estacionado sem evolução. Então, Krishna fala de sua natureza transcendental para seus devotos, para que possamos estarmos conscientes de Deus, estarmos em consciência de Krishna, o todo atrativo, todo atraente, na filosofia védica. Os Vedas trouxeram todo esse conhecimento transcendental acerca de Deus. E na filosofia védica, Deus é chamado de Krishna, o todo atrativo e o todo atraente. Então vamos ao verso 4. Agyana Timiranda Syagyana Janasa Lakaya Chakshu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Embora eu tenha nascido nesse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e eternas reverências ao conhecimento que vai abrir meus olhos dessa ilusão, os meus olhos dessa condição condicionada de limitação material. E achar que eu sou um corpo, que eu sou o que eu tenho, que eu sou o que eu faço tudo. E no final das contas, nós não fazemos absolutamente nada. Quem faz é Deus. Verso 4. Arjuna disse: Visvasvan, o Deus do Sol, é muito mais velho do que você. Como posso entender que foi você quem o instruiu sobre esta grande ciência no princípio? Então, Visvasvan é o semideus do Sol. É o ministro que controla o planeta Sol. Nós nem imaginamos que nós podemos adentrar dentro do Sol com essa potência que o Sol é. Mas isso dentro da nossa limitação material, da nossa falta de conhecimento. Então, na nossa ignorância, nós especulamos mentalmente e ficamos sem entender. Mas, dentro da filosofia védica, Visvasvan, o Deus do Sol, ele recebeu esse conhecimento de Deus, de Krishna. E Arjuna está em dúvida, porque ele quer saber como ele instruiu Visvasvan nessa ciência. Lá no princípio da criação de tudo. Onde já existia Krishna e existiam os semideuses, existiam os departamentos da criação, manutenção e aniquilação divina. E o Senhor Krishna, no verso 5, ele vai responder: O bem-aventurado Senhor disse: Você e eu passamos por muitos nascimentos. Eu posso lembrar de todos, mas você não pode, ó Arjuna. Então aqui comprova-se na filosofia védica que nós somos almas antiquíssimas e antiquérrimas a se perder de vista de quando nós fomos criados. Nossa alma é eterna, Sat, cheia de conhecimento, Sat, Chit, cheia de conhecimento, e Ananda, cheia de bem-aventurança. Então, bem-aventurado Senhor disse: Você e eu passamos por muitos nascimentos. Então, nós passamos por muitos nascimentos. Deus, ele é a origem de tudo, e ele não é nascido, ele não foi criado, ele simplesmente existe. E dentro dessa existência existe a forma impessoal de Deus,
dentro das coisas criadas e a forma pessoal de Deus como Bhagavan Krishna, a suprema personalidade de Deus. Meditação. Ele disse, eu posso lembrar de todos, mas você não pode, ó Arjuna. Então Deus se lembra de tudo, passado, presente, futuro. Só que nós não. Nós nem lembramos o que fomos numa vida passada, porque estamos condicionados nesse corpo material. Então nós estamos aqui agora vivendo o que precisamos viver. Mas Deus sabe de tudo que foi vivido no nosso passado, daquilo que está sendo vivido no presente. E Deus já sabe até para onde a gente vai no futuro. Meditação. Este verso derrota todas as especulações que afirmam que Deus é uma energia impessoal. Krishna explica que ele é diferente de todos os seres vivos comuns e atuais, pois ele pode se lembrar de seus vários nascimentos para iluminar a humanidade. Ao contrário de nós, que não podemos lembrar nem do último nascimento. Foi o que eu acabei de falar. Com a graça de Deus, com a permissão de Krishna, compartilhando a Bhagavad Gita, compartilhando sabedoria. Eu não estou ensinando nada, eu estou compartilhando. Ao mesmo tempo que eu estou aqui lendo, eu estou gravando este áudio, esse vídeo, com a permissão de Deus, de Krishna, da Suprema Personalidade de Deus. Eu estou tentando passar conhecimento aqui para todos que estão a me ouvir, ou que irão me ouvir ou não. Independente deste aspecto, deste detalhe, eu estou fazendo para a minha evolução da minha alma e estou entregando esse serviço para Deus, para Krishna. Então, nesse processo, Krishna explica que ele é diferente de todos os seres vivos e que ele pode se lembrar de seus vários nascimentos para iluminar a humanidade, ao contrário de nós que não podemos lembrar nem do nosso último nascimento. Nós nem lembramos de coisas materiais que fizemos há um mês, ou talvez um dia atrás, porque nossa mente está muito perturbada e muito conturbada, com muitos pensamentos desordenados, com muitos sentimentos desequilibrados, com atitudes desorientadas. E nós, nesse processo, a gente se perde nesse processo de relembrar. E por isso que muitas vezes a gente está passando por alguns sofrimentos, né? E a gente fica sem entender por que eu estou passando por isso, né? Então, mas dentro desse processo, nós temos toda ação tem uma reação. Então, se eu no passado eu executei e pensei e senti e agi em apenas agir em consciência material, pensando apenas nas coisas materiais e esqueci da minha condição que eu sou uma alma e que eu devo fazer tudo, entregar tudo a Deus. Então, nesse processo, nós vamos nos maculando, ou seja, vamos sujando a nossa mente, nosso coração, as nossas atitudes e vamos deixando de pensar em Deus e atuar para Deus nesse serviço devocional, como é chamado em Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a união a Deus através do serviço a Deus, serviço devocional. Então, nesse processo aqui, entendemos que nós não nos lembramos de nada, que Deus se lembra de tudo, porque Deus é a testemunha. E dentro da filosofia védica, dentro dos escritos védicos, das escrituras sagradas, dos shastras autorizados em sucessão discipular, Deus é a grande alma na pequena alma, Param Atma, e nós somos a Atma, o Atma pequeno, e esse Param Atma, ele está instalado no nosso coração. E dentro do nosso coração, ele vai testemunhar, ele vai observar, ele vai permitir, ele vai desfrutar, e ele vai controlar. E nós não controlamos nada. Então é ilusão acharmos que controlamos alguma coisa. Verso 6. Mesmo que eu não tenha nascimento e meu corpo transcendental nunca se deteriore, embora eu seja o Senhor de todos os seres conscientes, mesmo assim eu apareço em cada milênio na minha forma original, transcendental. Novamente aqui no verso 6, Krishna diz e fala sobre ele. Eu não tenho nascimento. Deus é. Apenas Deus é. Ah, mas como Deus é? Aí é especulação mental. E aí você tem que estudar e colocar a sua cabeça na filosofia védica, que é infinitamente cheia de conteúdos, de livros, para que você entenda como foi que Deus apareceu nesse mundo, através do chamado Bhagavatam,
dos cantos, dos livros, que vai ensinar tudo isso. E meu corpo transcendental nunca se deteriora. Qual é o corpo que se deteriora? O nosso. Mas Deus não precisa passar por nenhum aspecto desse que nós passamos, porque Deus está além destes mundos. Deus é o Supremo, Ele criou tudo, então Ele não tem nada parecido com nós, muito embora Ele seja o Senhor de todos os seres. Porque a partir do momento que nós fomos criados por Deus, Deus é o meu Pai e eu sou a alma filha de Deus. Então, nesse processo, nós temos que ter essa consciência. E assim Ele aparece em cada milênio na forma original transcendental. Por quê? Porque Ele precisa vir e ir aonde Ele queira. Por que a gente só concebe a ideia que Jesus pôde vir? Por que só Jesus pôde vir à Terra? Nasceu na manjedoura, em Belém, e tem toda a história de Jesus. Não, Deus pode vir e pode ir aonde Ele queira. Afinal, Ele criou tudo e Ele é o Senhor de tudo. Então, Ele pode ter os nomes que Ele quiser ter. Ele pode aparecer nas formas que Ele quiser aparecer. Porque Deus é onipotente. Ele tem toda essa potência. Deus é onisciente. Ele tem ciência de passado, presente e futuro. E Deus é onipresente e está lá no coração das entidades vivas. E não é só ser humano. Quando eu falo entidade viva, é tudo que foi criado por Deus, tem energia de Deus, portanto a gente tem que respeitar. Meditação. Krishna aparece neste mundo em seu corpo transcendental. O advento de Krishna em sua forma original provém diretamente de seu planeta supremo, no mundo espiritual, e ele aparece em ocasiões raras. Por outro lado, as expansões de Krishna vêm com mais frequência para a pregação no mundo material. Não é possível entender o advento do Senhor a menos que a pessoa se torne seu devoto. Primeiramente, Deus vem com o corpo transcendental. Não tem nada a ver com essas doenças psicossomáticas, com problemas que nós passamos. Não, Deus é Deus. Quem precisa passar pelos aprendizados somos nós, seus filhos. E aí, ele vem diretamente do seu planeta. Jesus diz, na casa de Deus há muitas moradas. Então, Krishna vem do planeta supremo, no mundo espiritual, e ele aparece. Por que ele aparece? Ele aparece em suas expansões plenárias, porque ele é onipotente, ele tem a potência de aparecer onde ele quiser e quando ele quiser. E aí, ele vem para o planeta Terra para quê? Para trazer a pregação da consciência de Krishna. Ele vem trazendo a forma original dele, expandida em avataras, para que nós possamos aprender através dos modelos que são mostrados e possamos retomar nossa consciência de Deus, porque a gente perdeu a consciência de Deus. Nós somos seres que não temos consciência de Deus. Pensamos que temos porque Deus, vem muito sentimentalismo dentro desse processo. A gente confunde religião com filosofia, sabe? E dentro desse apanhado de coisas, a gente não sabe fazer esse diagnóstico de Deus. A gente não sabe entender Deus porque a gente não tem consciência e muito menos estudo transcendental. Então, quando a gente estuda essa transcendência, a gente busca mergulhar nesse oceano de entendimento acerca de Deus, nós vamos entender passo a passo. E onde é que eu posso ver, ouvir, falar, estudar? Na filosofia védica. A filosofia dos Vedas que traz esse conhecimento acerca de Deus do absoluto. E lá dentro dessas filosofias védicas existe várias e várias escrituras, muitas escrituras por sinal, que é impossível se estudar tudo em uma vida só, em um momento só. E nós vamos aprendendo passo a passo como se aproximar de Deus, como louvar a Deus, como ter consciência de Deus, como estar em conexão com Deus, em união com Deus, integração com Deus, integrado com Deus. Porque nós não sabemos. Nós sabemos aqui no Ocidente muito pouco acerca de Deus, achando que Deus é a natureza, que é o sol, que é a lua, e é também. Mas é muito mais além. Deus é uma pessoa suprema e vem com seu corpo transcendental, com suas expansões, vem para o mundo material para trazer a consciência de Deus, para que possamos entender Deus. Nós precisamos nos tornarmos conscientes e devotados a Deus. Então, Krishna fala sobre sua natureza transcendental e sua missão. Verso 4, 5 e 6.
e duas meditações para que a gente entenda que nós precisamos servir a Deus em amor, devoção e gratidão e buscar essa consciência todos os dias em nossas vidas. Lembrar de Deus e nunca esquecer de Deus nesse processo de bhakti e nesse processo de devoção. Através da devoção eu vou me aproximando de Deus passo a passo. Através do estudo transcendental eu vou saindo da ignorância. Através da meditação no cantar dos santos nomes eu vou limpando a minha mente e o meu coração. E aí, dentro de todo esse processo, nós precisamos entender que Deus é uma pessoa e que Ele é diferente de todos os seres vivos comuns e atuais, e devemos entender que seus vários nascimentos em corpos transcendentais em vários planetas, não só na Terra, planeta Terra, que é um planeta intermediário, pois na casa de Deus há muitas moradas, Ele vai iluminando a humanidade e vai mandando seus filhos. Jesus, por exemplo, é um filho de Deus, é um filho de Krishna. Jesus veio trazer essa consciência, veio buscar colocar no nosso coração esse amor por Deus, através dos seus ensinamentos e tantos outros relatos que existem na Bíblia Sagrada. No fundo, no resumo de tudo, tudo vem dizer: acordem, leiam as Escrituras Sagradas, se voltem para Deus, tenham consciência de Deus, para que vocês possam entender a missão de Deus em nossas vidas, a missão transcendental de Deus nos planetas materiais, espirituais. Na casa de Deus há muitas moradas, existem vários planetas. E por que a gente não sabe disso? Porque a gente não estuda, porque a gente está com a cabeça enterrada na energia material, nas coisas materiais, e acha que é isso, é dormir, comer, se defender, acasalar, viver as bem-aventuranças materiais que se acabam logo, e aí a gente volta a ser vazio, porque a gente não tem conhecimento acerca de Deus. Então, hoje, verso 4, 5 e 6, a meditação em Deus, no conhecimento acerca de Deus, da natureza transcendental de Deus, e entender Deus, é preciso que se torne um devoto consciente de Deus. Para quê? Eu vou me tornar consciente de Deus, para você conhecer Deus. Quem é meu pai? As Escrituras Sagradas funcionam como a mãe. Então, as Escrituras Sagradas trazem todas essas informações que você, se tiver interesse em crescimento, em evolução, em expansão da consciência, você vai buscar essas Escrituras para o estudo e vai buscar pessoas que queiram falar, conversar acerca de Deus, que estejam no nível espiritual mais elevado. Aí sim você vai mudando sua vida passo a passo para a sua evolução. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.